login, né? Não está no dele. Acho que é Fábio que está em outro login aí, não está no login dele, se não me engano. Franklin. Olá, olá, pessoal. Vamos aqui iniciar a nossa... Oi, Franklin, tudo bom? Oi. Todo mundo já em casa? Ou saindo do trabalho ainda? Vamos entrando, vamos entrando. Me diz aqui, gente, vocês foram lá no AVA? Ver, tem uma atividade lá para vocês fazerem, tá? Quem já foi lá no AVA? Alguém já foi lá fazer pelo menos a leitura para responder a atividade? Ixi, fiquei preocupada agora, viu? Tem uma atividade lá para vocês se divertirem, tá? Tem um carrossel lá para vocês se divertirem na atividade. É importante que vocês façam essa atividade, porque tudo isso vai ajudar vocês na prova prática, tá? Boa noite, Franklin. Tudo bem? Tranquilo. Uma pena você estar sem áudio, viu? Uma pena mesmo. Eu gostaria muito que vocês acessassem lá a ferramenta do AVA, porque tem uma atividade que é muito importante para vocês fazerem. É o tipo de atividade que certamente vão ajudar vocês bastante na prova posteriormente, e até mesmo para vocês trazerem as dúvidas depois, tá? Hoje nós vamos iniciar aqui, vamos falar um pouco sobre orçamento. Nós temos uma atividade prática para fazer, um estudo de caso. Eu trouxe também uma cartilha que eu apliquei em outra turma, e eu gostei muito, embora ela fale muito sobre o conceito de finanças pessoais também, do produtor rural. E aí o que eu percebo é o seguinte, que essa cartilha ela é muito válida, porque quando eu falo de finanças aplicada ao agronegócio, e o que a gente percebe, principalmente nas pequenas propriedades, e aí vocês vão me dizer se vocês já observaram isso também, é que tem muitas propriedades que ainda misturam as contas da empresa com as contas pessoais. Ou não? Me diz aí, qual a experiência de vocês com isso? Será que é tudo separadinho, pessoa jurídica com pessoa física? Muitas pessoas ainda confundem o capital da empresa, achando que tudo que é da empresa é dele também, né? Aí acaba não, de certa forma, de maneira correta, não separando as contas, né? O que é da empresa, Exatamente. né? Infelizmente, Fábio, isso é uma realidade de todos, da maioria, talvez de 80, 90% dos pequenos produtores. E eu falo para você que, pela minha experiência e como consultoria de muitos médios produtores ainda, até mesmo grandes produtores, eu já vi agindo dessa forma. Então, é um princípio da entidade contábil, né, a gente não separar as contas, a gente ter que separar as contas da pessoa, da entidade, pessoa jurídica, da pessoa física, mas é algo que ainda há muita confusão, muito conflito, o produtor pequeno, ele não consegue fazer esse controle, né? E aí, então, essa cartilha, ela traz muito sobre finanças para o produtor rural, né, que a gente vai usar como base para vocês responderem a atividade também. Eu quero que vocês leiam, porque eu quero que a gente discuta um pouquinho alguns pontos dessa cartilha, mas também para que nós, como agentes de mudança, como técnicos que vai lá auxiliar esse produtor, a gente leve essa informação, sabe? A gente traga essa informação que, olha, é importante você manter as finanças do negócio, lá da sua propriedade, separada da sua. Como assim? Todo produtor, todo trabalhador, todo empreendedor precisa ter um prolabore. Isso é fundamental. É o prolabore que vai fazer com que você, primeiro, tenha o seu salário e não precise usar o dinheiro da empresa. Então, essa cartilha, ela vai facilitar bastante essa visão, né? Bom, essa cartilha eu vou, daqui a pouquinho, mandar para vocês, tá bom? Vou ter que mandar pelo grupo do WhatsApp. A gente não consegue colocar aqui no Meet, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca anexei arquivo aqui no Meet. Acho que eu nunca consegui colocar nenhum arquivo aqui.
A gente só consegue compartilhar, mas anexar, não tem. A não ser lá pelo Jamboard, né? Mas eu prefiro colocar lá no WhatsApp daqui a pouquinho e aí a gente conversa, tá bom? Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos dar continuidade. É a segunda aula sobre finanças. É importante que essa semana vocês também respondam a atividade que está no ar, uma atividade também avaliativa, faz parte da ementa do curso. E eu quero iniciar a aula de hoje, o nosso conteúdo, com uma frase do Aristóteles que diz assim: nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. E por que eu trago essa frase? Porque quando eu falo de finanças para pequenas propriedades rurais ou finanças para o produtor rural, seja de médio, também de grande porte, eu falo de algo que precisa ter disciplina. Eu falo de algo que precisa ser hábito dentro da empresa. E toda mudança, todo hábito dentro da organização rural começa lá de cima. Começa com o produtor. Ou ele faz, ou ele exige que a sua equipe contratada faça aquilo. Senão, não acontece. E quanto mais eu faço, mesmo que no início parece que é muito difícil para mim, mas quanto mais eu faço, como qualquer coisa na vida, aquilo se torna um hábito, e essa forma de fazer repetidamente nos deixa cada dia melhores. Então, isso é que nos leva à excelência. Então, hoje, vocês saindo daqui como técnicos, né, que já vão estar aí formados, vocês vão ter muito para poder levar para dentro dessas empresas, dessas propriedades rurais. Mas se vocês vão encontrar obstáculos, sim. Vão encontrar resistência? Sim. Seja na produção, seja no administrativo, seja na lavoura, seja no escritório, seja no financeiro, sempre vai haver. Mas eu preciso estar fazendo, colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi, de forma mais simples, e quanto mais eu vou fazendo, eu vou crescendo, aquilo vai se tornando um hábito, eu vou repetindo, e daqui a pouco eu tenho um trabalho de excelência. E com as finanças, gente, é exatamente assim, é disciplina. Fazendo, corrigindo e crescendo. E aí, então, quando eu falo de disciplina nas finanças, eu falo de algo muito importante que é o orçamento. Nós começamos falando na aula passada de algumas rotinas financeiras que são importantes. Nós falamos sobre fluxo de caixa, falamos lá sobre os indicadores financeiros, que justamente também é uma pauta para a atividade que eu fiz para vocês lá no AVA, atividade reflexiva, falando sobre os indicadores, que é muito importante para o produtor acompanhar a saúde financeira do negócio. Nós falamos sobre lucro, nós falamos sobre faturamento, diferenciamos lá o faturamento bruto de lucro. Muita gente acha que porque você faturou 200 mil reais, você tem 200 mil reais no bolso, e não é bem assim. Isso é só o faturamento. Ainda vão vir as despesas com vendas, as despesas de produção, as despesas administrativas e todas as despesas variáveis envolvidas para então chegar ao resultado que é o lucro. Fizemos até uma atividadezinha, né, de uma propriedade rural, e vocês responderam lá a questão, acredito que todos vocês acertaram pelo que eu percebi. E hoje nós vamos falar de orçamento. O orçamento está caminhando muito junto com planejamento, porque quando eu falo de orçamento, eu estou falando o seguinte: se fosse no âmbito pessoal, eu estou falando que no ano de 2022 eu quero mudar minha vida financeira. Então, como nós estamos no mês de outubro, é um momento muito bom para eu começar a desenhar o meu orçamento para 2022. Como assim, professora? Bom, você sabe o quanto mais ou menos você ganha. Se você ganha um salário fixo, você já tem esse valor determinado como receita. Se o seu salário é variável, tem comissionamento, você já sabe o valor do fixo e sabe mais ou menos o do variável. E depois o quanto que é a sua remuneração total. Baseado nisso e baseado nos gastos que você tem hoje, que gastos são esses? Se você levantar suas anotações, ou que se você não tem uma anotação, você tem que fazer isso, porque o orçamento é construído à base desses registros. Você vai pegar lá o quanto você gastou no ano de 2022.
e 21. Quanto você gastou com aluguel? Quanto você gastou com supermercado? Quanto foi com água, conta de luz, telefone, internet e etc. e tal. Baseado nesses gastos desse ano, eu vou colocar uma leve correção, que tem a inflação, né? Isso é fato, a inflação está consumindo aí, está numa crescente absurda. Vou colocar a inflação, colocar um pouquinho mais e fazer a minha perspectiva de gasto para o ano de 2022. Então, vou ter lá o mês de janeiro, fevereiro, até dezembro de 2022, eu vou ter todos os meus gastos fixos, a minha previsão de gastos fixos. Aluguel, água, energia, supermercado, escola, internet, telefone. Vou ter lá a minha previsão, que aqui é uma parte muito importante, no meu orçamento das minhas despesas variáveis, que é o quê? Quando eu vou lá comprar uma roupa, é o mês que eu quero fazer uma viagem, é o mês que eu vou ter um aniversário, e aí então eu vou lá e coloco essa despesa variável e a previsão. O que eu estou construindo? Um orçamento doméstico, pode assim dizer, um orçamento das minhas finanças pessoais, um orçamento particular para o ano de 2022. Com a empresa, isso é essencial. Se para a sua vida pessoal já é importante, veja o quanto que um orçamento com empresa, ele é mais do que importante. Porque ele mostra todas as previsões, principalmente, gente, empresas que trabalham com custeios, com financiamentos, com empréstimos, que sabe que tem alguns meses em que realmente esses empréstimos, eles são altos, há uma previsão de pagamento, e aí eu preciso já prever os meus recebimentos para aquela data, ok? Então, nós vamos ler alguns slides aqui para a gente entender um pouquinho sobre a parte conceitual de orçamento nas empresas, e por isso que antes de entender de empresa, eu dei o exemplo para vocês aqui de orçamento pessoal, para que fique claro para vocês o que a gente vai ler na sequência para depois construir na prática. Até aqui, está tranquilo para vocês? Ficou claro como que é um orçamento no âmbito pessoal? Ok. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza, então vamos lá. Vamos começar a ler os slides. Eu vou chamando de forma aleatória para que todo mundo participe, tá bom? Porque eu sei que hoje está parecendo quarta-feira de cinzas, e eu sei que todo mundo está meio assim, uns já começam a trabalhar, outros ainda estão engatando a marcha, então eu vou querer um negócio mais participativo, eu vou chamando de forma aleatória, tá bom? Vamos começar com Robério. Cadê você, Robério? Leia esse slide aí, por favor. Eu tô no trabalho, professor, então eu só tô ouvindo, não tem como ficar participando muito não, viu? Entendi. Franklin, leia para mim aí, Franklin. Parece que o Frank está sem áudio, professora. Ele falou que está sem áudio, é verdade. Leia esse primeiro aí, Fábio, por favor. Fique atento aí o restante da turma, que nós vamos ler, fazer uma leitura aí participativa, tá? Orçamentos. Orçamento é um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras na administração de determinado exercício ou período do tempo. Mesmo que rotineiras, as operações de um sistema de produção no agronegócio devem ser prescindidas de um orçamento, ou seja, da montagem de uma planilha, estipulando as ações, os insumos e os valores que serão necessários para o desenvolvimento da atividade. Olha só, primeira coisa aqui, obrigada, Fábio. Okay. O orçamento é um plano financeiro, por isso que eu falei que o orçamento, ele está bem ali, caminhando lado a lado com planejamento, e a gente pode sim também, eu posso falar que o orçamento é um planejamento financeiro? Posso? Sim. Posso sim, posso dizer que o meu orçamento é um planejamento financeiro para o ano de 2022. Por quê? Olha só, o orçamento ele também é um plano estratégico. Ele tem todo o meu passo a passo, o caminho daquilo que eu quero alcançar no exercício seguinte, ou seja, no período seguinte ou no ano seguinte. E eu estou falando de previsão de receitas e também de despesas. Portanto, quando se faz orçamento, eu estou falando de futuro.
Ah, professora, mas eu faço orçamento. Quando eu recebi meu salário, por exemplo, dia 5 de outubro, eu fui lá e coloquei no papel todo o meu orçamento, quanto é que eu gastei. Isso é orçamento? Você ter parado dia 5 e ter lançado tudo que você recebeu e tudo que você gastou no dia 5 de outubro, e hoje é dia 13 de outubro? Não. Orçamento é futuro. Como vocês viram, é um plano financeiro. Por isso que eu falo que eu posso chamar também de planejamento financeiro. Estou falando de futuro. Eu não estou falando de presente, nem estou falando de passado. Tanto é que quando eu falo de orçamento, sempre vai ter lá o orçamento e muitas vezes eu coloco até a coluna do realizado, para me comparar o valor que eu orcei e quanto de fato eu gastei. Ou seja, orçado versus realizado. Isso é muito comum nas empresas. Então, ele vai prever o futuro. E isso na administração, gente, é muito importante, porque serve, inclusive, como tomada de decisão. E mesmo que rotineira, mesmo que eu já sei mais ou menos o quanto eu gasto na minha empresa, se eu quero crescer, eu preciso fazer um orçamento para o próximo ano, desafiando, inclusive, vender mais, produzir mais. E no meu orçamento eu já vou estipular essas ações e, a partir daí, colocar a mão na massa para ser executada. Então, o orçamento ele é necessário para organização, para conquista de ações futuras, ok? Jaline, você pode ler esse slide, por favor? Jaline? Acho que dei uma saidinha. Ana Luísa, pode ler, Ana, por favor, esse slide? Posso sim, professora. Com base no orçamento, o gestor poderá viabilizar as fontes de financiamento para a realização das rotinas operacionais e de um novo projeto. No conceito de fluxo de caixa, a saída do dinheiro, isto é, o uso de dinheiro para pagamento de construções, aquisições de máquinas e equipamentos, insumos de produção, mão de obras e etc. Deve ter uma origem. Olha só, gente. O orçamento ele tem como objetivo viabilizar, né, algumas novas ações, como eu falei, né, para o ano seguinte, para o futuro. E é interessante porque a gente pega essa disciplina agora no mês de outubro e eu me lembro quando eu trabalhava como controller e eu fazia orçamento, e isso aconteceu tanto quando eu trabalhei numa construtora como quando eu trabalhei numa fazenda. Na construtora, a gente tinha que fazer o orçamento primeiro, porque como era uma empresa de mercado de capital, ela tinha ações na bolsa, né, mercado de capital aberto, a gente tinha que fazer uma previsão para o ano seguinte de quanto seria aproximadamente a receita da regional e quanto seria o gasto. Quanto à receita, aquilo se transformaria em uma meta, né, depois de validada pela diretoria. Mas quanto às despesas, olha o quanto era importante o orçamento. Eu estipulava o meu orçamento na planilha, falava as minhas ações para 2022, e a controladoria, ou seja, eu mesmo como controle, eu só liberava a verba para aquela pessoa trabalhar na conta dentro do orçamento. Se não estivesse no orçamento, tinha que ter autorização de alto escalão, para vocês verem como que funciona o orçamento em uma grande empresa. E mais, dependendo do momento que a empresa está agindo, o momento que ela está atuando no mercado, se o mercado não estiver favorável, aquele orçamento normalmente só é liberado parte dele. Então, eu trabalho no departamento de logística e eu estava prevendo um certo tipo de gasto com as despesas de pedágio, manutenção de caminhão e tudo mais. Eu previ alguns investimentos. Só que a empresa não estava muito bem naquele ano seguinte. O que acontece? Já vem a ordem, olha, você só vai liberar 70% do orçamento lá da logística. Ou seja, a pessoa lá que fez o orçamento, eu só vou liberar 70% do valor dela. Supondo que essa pessoa fez um orçamento nas coxas, aquele orçamento mal feito, aquele orçamento que ela nem olhou quanto que ela gastou no período.
quais são as despesas dela. Ela não vai passar apuros? Ela não analisou. Numa fazenda também, numa propriedade que eu trabalhei, quando eu cheguei lá, o fato de não ter fluxo de caixa impedia que todos os departamentos fizessem um orçamento mais correto. E aí a gente começou primeiro a organizar o sistema, levantar todas as despesas fixas, variáveis, e lançar tudo direitinho para poder facilitar e todo mundo tivesse realmente no sistema o total dos seus gastos, por mês, por período, seja o que fosse. A partir daí, essa época do ano, quando chega outubro, novembro, é uma época em que a gente faz um orçamento para o exercício seguinte. Porém, nas propriedades, em muitas propriedades, é em meados do mês de maio e junho que é aprovado o orçamento. Por quê, gente? É por safra. Aí a safra vai começar no meio do ano, né? Junho ou julho a junho do ano seguinte. Então, é feito um orçamento por safra. Aí você tem que parar e tem que analisar toda a safra, inclusive os investimentos em novas culturas, se for o caso. Se tiver uma previsão de novas culturas, você tem que prever isso. E aí que vem aqui a parte do novo projeto. O seu orçamento, ele vai prever as despesas de rotina, mas ele também tem que prever um novo projeto. Quer construir um silo em 2022? Bom, agora, no ano de 2021, em outubro, quando você levar o seu orçamento, você já tem que prever o quando você pretende construir o seu silo, qual o valor aproximado que você vai gastar com esse silo, para que seja aprovado no orçamento. Quero implementar uma nova cultura. Ano que vem estou pretendendo plantar melancia. Então, o seu orçamento atual contempla você colocar uma nova cultura? Não. Eu vou ter mais gastos, vou precisar de mais pessoas, vou ter custo com semente, vou precisar de mais adubo, de mais fertilizante. Tenho que adicionar isso ao meu orçamento de 2022. Porque é um novo projeto, é uma nova cultura, são outros gastos envolvidos, então eu tenho que contemplar. E aí, então, quando eu vejo que no meu orçamento eu vou ter novos projetos, novos investimentos, e aí eu vou ter uma saída maior de dinheiro do que o momento atual, né? Seja por investimentos em construções como silos, seja por investimento em uma nova cultura, equipamento, máquinas, o que for, eu preciso, gente, de recursos financeiros. E esses recursos financeiros têm que ter uma origem. Foi o que a Ana Luísa terminou de ler aí. Não importa, no conceito de fluxo de caixa, lembra que eu falei que fluxo de caixa precisa estar prontinho para fazer um orçamento? Um orçamento bem feito precisa estar com o fluxo de caixa funcionando. A saída de dinheiro, isto é, o uso de dinheiro para pagamentos de construções, aquisições de máquinas, equipamentos, insumos de produção, mão de obra, deve ter uma origem. E que origem é essa e por que eu tenho que colocar isso no meu orçamento? Vamos lá. Leia aí, Rodrigo, por favor. Boa noite, professora Silvânia. Boa noite. Orçamentos. Essa origem é denominada de fonte de financiamento. As fontes de financiamento podem ser empréstimos bancários, reaplicação dos saldos obtidos pelo empreendimento, nova injeção de capital próprio, o chamado aporte de capital. Perfeito. Eu já estou prevendo que no ano de 2022, além de construir um silo, eu vou inserir uma nova cultura que é a melancia. Bom, com os meus recursos atuais, talvez eu consiga fazer um aporte, né? Acumulei um recurso daí das últimas safras, eu posso fazer uma injeção de capital próprio, com o dinheiro do meu bolso. Ou seja, quando eu pego o dinheiro do meu bolso, eu como sócio, ou o sócio, o produtor rural, pega dinheiro do bolso dele para colocar no negócio, isso se chama aporte, né? O aporte de capital. Se ele fizer isso, o aporte de capital, ok, é uma fonte de recurso, tá? Ele pode prever já isso lá para 2022, ele já sabe que ele vai ter que baixar a aplicação, que ele vai ter que fazer algo, e naquela época ele vai ter que ter esse dinheiro. Se ele não tem esse recurso, mas ele já sinalizou
que ele vai fazer 2 investimentos no ano de 2022, que é inserir a nova cultura de melancia e construir um silo, e ele já falou, olha, o caixa da empresa não contempla esse investimento, mas nós precisamos de um silo na propriedade. O que ele vai fazer? Ou ele vai atrás de financiamentos bancários, né, empréstimos bancários, e como isso exige um processo, e quem que trabalha em propriedade rural, que já acompanhou um processo de custeio de financiamento, sabe que existe todo um processo na liberação, que não é online, que não é de uma hora para outra. Então, eu preciso startar com antecedência. Se eu quero plantar a minha melancia lá no mês de junho, de maio, eu preciso, antes disso, ter um projeto pronto para apresentar no banco. Lembra do projeto que a gente faz lá na aula de gestão de projetos? Aquele projeto lá, ele é apresentado no banco para que o banco libere recursos, porque o banco, no caso da propriedade rural, ele tem um projetozinho assinado pelo engenheiro agrônomo, e aí ele, então, faz a liberação do custeio daquela safra, né, daquela cultura, especificamente. Ou então, simplesmente, eu vou usar o dinheiro da propriedade, o caixa da propriedade. Eu vi aqui, no resultado de 2021, que a empresa está com dinheiro no caixa. Eu vi através do orçamento para 2022 que as minhas receitas e as minhas despesas estão dentro do esperado, inclusive todos os meses eu estou tendo condições de pagar tudo e está tendo uma sobra de caixa. Essa sobra de caixa, eu posso reinvestir ela. Eu posso reaplicar ela no meu empreendimento, ou seja, a própria produção da minha propriedade rural vai pagar esses novos investimentos. Por que eu sei isso? Porque eu já fiz o meu orçamento, eu sei o quanto que eu vou gastar e eu sei a média do meu faturamento. E sei o resultado previsto. E esse resultado previsto eu já posso reinvestir nesse silo, ou eu posso reinvestir nessa cultura de melancia. Entenderam, gente? Está acompanhando comigo aqui o raciocínio? Até aqui tranquilo? Ok. Beleza, então. Vamos lá, continuando. Flaviana, por favor. Orçamentos. Todas as entradas originadas das fontes de financiamento devem ser demonstradas na planilha de orçamento. Os planos orçamentários devem ser estabelecidos como uma ferramenta de gestão, seja em pequenos, médios ou grandes empreendimentos, como uma das formas para diminuir a exposição a riscos. Eu sou meio suspeita para falar, tá? Quando eu falo que planilha de Excel é uma ferramenta the best, uma das melhores que a gente pode ter no negócio, eu não estou exagerando. E eu falo que eu já trabalhei com sistemas de pontas, muitos sistemas bons. O SAP, que é um sistema maravilhoso, trabalhei durante 6 anos com ele, e eu gerava muitos relatórios, mas a maioria dos meus relatórios gerados do sistema, eu tinha que levar para o Excel para poder personalizar de acordo com a exigência do produtor, né, do executivo lá, quem acompanhava o resultado na propriedade, eu tinha que trazer para o Excel para ficar mais claro. Orçamento, em todos os lugares que eu passei, todos os orçamentos, até onde eu sei, que eu trabalhei, todos eram feitos numa planilha de Excel. Simples assim. Eu vou mostrar já um modelinho para vocês. E a planilha é muito eficiente. E você consegue depois inserir as colunas para você pôr lá o realizado, inclusive uma outra coluna com diferença. Se quiser botar uma outra coluna com percentual, quanto que fez a mais, quanto que fez a menos, ótimo. Eu também sempre fiz isso. Ou seja, é uma ferramenta boa, muito eficaz. Se você não sabe mexer, procure fazer um curso de Excel, porque o Excel ele dá um up. Eu falo que você se sobressai na sua carreira, no seu posicionamento como profissional, quando você sabe mexer no Excel. É uma ferramenta fantástica, gente. E o orçamento pode ser feito nessa ferramenta. Você não precisa ter um programa top, nada. Pega essa ferramenta do Excel, coloca as colunas lá, os meses do ano,
coloca aqui quais são as despesas, as previsões de receita, lá embaixo vai ter o resultado, depois, como eu falei, você pode inserir outra coluna e colocando o resultado, pode colocar o percentual entre o realizado e o previsto, se aumentou, se diminuiu, tudo isso daí é ferramenta de decisão, são dados que ajudam o produtor a tomar uma decisão, tanto quanto em relação à despesa, quanto em relação também ao faturamento. Você consegue comparar, inclusive, quanto que a cultura te rendeu em relação às demais. Porque você preveu algo e a realidade foi outra. Então, é uma ferramenta de gestão para qualquer empreendimento, seja pequeno, seja médio, seja grande. Conforme eu falei para vocês, trabalhei em empresas de mercado de capital aberto, empresa grande, e era uma forma da gente controlar, acompanhar as informações e sempre levar para uma tomada de decisão. Vamos lá, então. Mas, afinal de contas, como elaborar um orçamento? Anderson, você pode ler, por favor? Só um minutinho. Ok. Orçamento. Mas, afinal, como elaborar um orçamento? Antes de começar, você deverá definir quais atividades serão envolvidas. Elas podem ser voltadas a um novo projeto ou à comunidade de um projeto em andamento. É o caso de aplicações, retrações, redirecionamento operacional e etc. Como isso é necessário fazer, uma previsão necessidades físicas de tarefas, de mão de obras, entre outros. As suas despesas com a maior fidelidade possível, a fim de diminuir possíveis impactos de riscos. Perfeito. Quando eu trabalho um projeto, e aí a gente também vai ver isso lá na disciplina de projetos, que eu tenho lá a questão dos riscos, né? Os riscos esperados, aqueles riscos que não são tão esperados, enfim, mas o fato é que existem riscos. Quando eu faço um orçamento, gente, é igual, existem os riscos também. Agora, existem os riscos que são esperados, né, como inflação, às vezes você faz um financiamento muito grande e a safra não foi boa, aí é importante ter um seguro, né? A apólice lá de seguro da safra, que o próprio banco já propõe, o Banco do Brasil principalmente. Normalmente, as cédulas de custeio todas são já com o seguro embutido, porque você já cobre qualquer impacto que fuja ao seu orçamento. Olha só, eu preciso, antes de mais nada, conhecer a minha situação atual. Porque se eu vou fazer um orçamento para 2022 e eu já comecei, por exemplo, a construir um silo em setembro do mês passado, bom, eu sei que esse silo não vai terminar agora. Eu sei que esse silo só vai terminar lá para março do ano que vem, abril do ano que vem. Então, eu já sei que eu vou ter essa despesa em janeiro, fevereiro, março e abril. Eu preciso prever isso. E é tão interessante. Quer falar, Anderson? Não, só um minutinho, vou desligar aqui. Ah, tá bom. Eu tenho um amigo que trabalha na Cargill, e aí recentemente eu até me recordei também dele, dessa questão de orçamento, porque ele fala que quando chega nessa época que eles estão fazendo orçamento também, como eu falei, é normal, as empresas em meados de outubro está fazendo o orçamento para levar para aprovação até o final do ano, gente. As empresas têm que estar com o orçamento do ano seguinte aprovado, inclusive no setor público. O setor público também trabalha com orçamento, e aí é feito o orçamento para o exercício seguinte, e tem aprovação, e depois é trabalhado em cima desse orçamento. Você vê o tanto que é um documento, que é um processo bem eficaz. E aí ele mostrou a foto outro dia, estou aqui enrolado com orçamento. Por quê? Quando você vai fazer um orçamento, não tem jeito, você tem que parar. Você tem que analisar como que vai ser ano que vem, o que você pretende, qual é a previsão das suas necessidades, tanto em tarefas, como em mão de obra, como em questões físicas. Ano passado eu fiz um orçamento para uma fazenda que pretendia
aumentar, expandir a sua cantina. Na verdade, não era nem expandir, ela praticamente derrubou a cantina atual e fez uma outra cantina, muito maior, um negócio bem top. Eu tive que sentar para a gente poder prever tudo. Porque, gente, não é só assim, não, eu vou gastar isso aqui para a cantina. Não, é uma série de fatores. Então, o que eu vou fazer na cantina? Qual é o projeto? E baseado nesse projeto, qual é o orçamento? E aí, agora eu estou com outro cliente. Esse cliente vai fazer uma construção de uma sede. E aí ele já perguntou para mim, olha, o projeto ficou pronto. Eu preciso que você faça 3 orçamentos, em 3 grupos, de 3 construtoras diferentes, porque eu quero ter 3 orçamentos para eu decidir qual que melhor, 3 cotações, qual que melhor vai se adequar para a minha realidade, porque eu vou ter que começar a fazer esse desembolso no início do ano. Então, eu estou fazendo cotação agora, porque esse desembolso vai acontecer. Então, qual é a necessidade física? É uma cantina? É alojamento? É um silo? É uma nova cultura? Então, é um momento que precisa pensar. Por isso que muitas pessoas não gostam de fazer orçamento. Porque eles estão tão acostumados na sua rotina, e o nosso cérebro ele gosta de rotina, vocês sabiam disso? O nosso cérebro gosta de rotina, ele gosta de processos repetitivos, e quando você para fazer outros processos, você meio que tem que sair da sua zona de conforto, que é aquilo que você faz todo dia, e muitas vezes você faz e nem percebe porque ele já está acostumado, e o orçamento é algo que você para fazer para o ano seguinte. Aí a pessoa fica lá, um orçamento que era para você pensar em um dia, você leva uma semana, às vezes 2 semanas, porque saiu da sua rotina. Você tem que analisar o quanto você gastou, o que você vai ter que pensar no seu futuro, o que você vai fazer. Aí você não acha aquilo importante. Mas, na realidade, isso é essencial para a empresa. Isso aqui pode diminuir muitos impactos negativos no ano seguinte. Inclusive de tomada de decisão, que pode ser tomado errado, baseado em um cenário totalmente diferente. Ok? Até aqui tranquilo? Estamos terminando já a parte teórica, já, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver quem vai ler aqui agora. Denilson. Lê aí, Denilson, por favor. A confecção de orçamento poderá ter estrutura bem simples, listando os objetivos das despesas e seus valores. É possível que esse mesmo orçamento ganhe mais informação a estabelecer os momentos em que essas despesas vão ocorrer, podendo ser distribuída ao longo do ano. Poderá citar também as fontes e as necessidades de recursos de financiamento, assim como a programação de receitas. Dessa forma, passa a ganhar o formato de um plano orçamentário anual. Perfeito. Gente, olha só, daqui a pouquinho você vai fazer isso. Pense só, uma coluna onde você coloca todas as necessidades, tanto a previsão de receita como a previsão de despesa. Na coluna seguinte, você vai colocar a previsão de valores. Qual é a previsão de valores? Qual é a previsão de investimento naquela área que você colocou? E isso daí, depois de pronto, mês a mês, você tem um resultado do ano, você pode tomar uma decisão, se você vai tomar um financiamento, se você vai aportar na empresa, se você tem fluxo de caixa para poder a empresa fazer esse investimento, que daí que muita gente acaba ficando ruim das pernas, porque faz investimento sem antes analisar de onde vai vir o recurso, quais são as possibilidades, não se prepara, e aí fica com caixa furado. Então, o orçamento anual, ele te dá essa possibilidade, ele te dá essa visão macro. E isso é muito bom, facilita bastante aí, viu? Aí, então, com essa estrutura, a gestão de finanças do empreendimento do agronegócio passa a ter uma visão geral, ou seja, aquela visão macro do sistema de produção em relação às necessidades de capital e suas fontes. Dessa forma, é possível tanto manter uma ordem organizacional dos processos, do que se deseja fazer, como entender bem o desenvolvimento do negócio, ou seja, aonde ele quer chegar, qual é o caminho, o que eu posso fazer para reduzir os riscos.
E daí eu vou levantar quais são os possíveis riscos, né? Aqueles riscos já esperados. Isso eu analiso nesse momento. Aí agora eu vou mostrar para vocês um plano orçamentário anual. Vocês vão ver que vai ter lá o mês de janeiro, fevereiro até dezembro, de uma organização rural, de uma propriedade aqui, que a gente está chamando aqui de Fazenda Alvorada. E aí vocês vão ver lá todas as necessidades dela numa coluna, e nas colunas seguintes vocês vão ter os valores. Lembrando que orçamento eu estou falando de futuro. Então, quando eu falo de orçamento, eu estou falando de previsão de valores, previsão de receitas, previsão de despesas. Depois, como eu falei para vocês, a gente pode colocar o valor realizado. Oi, Anderson. Esse orçamento também, ele ajuda a reduzir custo, né? Sim, com certeza, porque quando eu faço um orçamento, se porventura eu identificar que a minha previsão de receita, ela não está suprindo as despesas que eu estou propondo para o ano de 2022, eu posso já de imediato já analisar algumas contas e verificar como que eu posso reduzir essas despesas. Lembra que eu falei que quando eu trabalhava como controller e que eu liberava os valores mesmo em dinheiro para cada departamento de marketing, departamento comercial, departamento de produção, de logística, construção, eu liberava o valor, mas nem sempre era o valor que a pessoa tinha previsto, porque o faturamento não estava batendo com o previsto, ele estava menor. Uma vez que o faturamento é menor do que eu previ, eu já posso tomar uma decisão, Anderson, de reduzir minhas despesas. Como que eu vou tomar essa decisão? Olha, Anderson, eu sei que o seu departamento lá comercial estava engajado, queria lançar uma campanha, mas olha só, esse mês eu faturei menos do que estava previsto. Está aqui o meu orçamento, está aqui o meu realizado. Por isso, esse mês agora eu tenho que gastar menos para fazer essa compensação. Então, eu só posso liberar 80% do recurso que você solicitou. Então, eu trabalho sempre um passo à frente. Né? Eu trabalho já pensando no que você vai fazer baseado no que eu previ. Se a minha receita está menor, automaticamente eu já tomo logo uma decisão de reduzir meus gastos. Se eu gastava todo mês R$2.000 de energia, eu já vou fazer uma campanha interna e falar, gente, olha só, sei que está muito calor, mas eu preciso da colaboração de vocês. Quando vocês chegarem no escritório às 7h30 da manhã, 8 horas, eu vou pedir que vocês liguem o ar-condicionado somente 1 hora depois de chegar, ou seja, 8h30, 9h, final da tarde, gostaria que vocês desligassem o ar-condicionado às 5 horas da tarde. Então, são pequenos ajustes, mas que faz uma diferença no total gasto. Tá? Isso aqui eu dei um exemplo, porque isso também aconteceu já, viu? Isso aqui é um exemplo real. Uma propriedade também precisava baixar custo, e aí ela lançou uma campanha para reduzir os custos fixos. E uma delas foi a questão da energia elétrica, né? Então, ligava o ar-condicionado 1 hora depois e desligava 1 hora antes do previsto, ou seja, 2 horas por dia. No mês, deu um impacto, uma redução na conta de energia. Tá? Isso porque tinha um orçamento. Aí eu posso tomar esse tipo de decisão, é muito importante. Vamos lá, então, analisar aqui um orçamento. Olha só. Aumenta a telinha um pouquinho de vocês. Se vocês puderem aumentar e eu expandir, o que acontece? Como ele é anual, fica pequenininho aí para vocês, né? Então, não precisa aparecer para vocês. Aumenta aí a telinha. Porque é baseado nesse orçamento aqui que eu quero que vocês daqui a pouquinho façam na atividade também. Tá aí um exemplo de um plano orçamentário muito simples. Veja que aqui eu tenho somente algumas despesas. Eu não tenho várias outras despesas que aqui poderiam estar inclusas, inclusive de investimentos. O que eu tenho aqui, essa Fazenda Alvorada, ela trabalha com bovinocultura. Então, ela tem aqui, ó, a manutenção das pastagens. É uma atividade, é uma necessidade dessa propriedade. Essa manutenção das pastagens vai ser feita em quais meses, turma? Setembro, outubro e novembro. Perfeito. É sazonal, setembro, outubro e novembro. Ele já colocou que ele vai gastar 19 mil em cada um desses meses, portanto, 57 mil no ano, mas é sazonal.
Oi, Ana. Professora, eu não estou vendo o slide. Não está vendo? Alguém mais não está vendo o slide? Só a Ana? Tá ok aqui o meu. Ô, Ana, então sai e entra de novo, por favor, porque pode estar com um problema, então, para você. Qualquer coisa, ela pode olhar na apostila, na página 30, que tem essa mesma tabela. Tem, sim, tem essa tabela na apostila. Tá certo, eu vou acompanhar. Tá bom? Aqui você vai ver também os concentrados. Se você olhar os concentrados, eu posso dizer que ele é uma despesa fixa? Sim. Sim. Posso, porque ele acontece todos os meses do ano. Então, eu posso, inclusive, é uma sugestão para vocês, quando for fazer o orçamento, classificar o que é fixo e o que é variável, porque depois eu consigo ter lá um total. Aqui eu trouxe um modelinho pequeno, né? Mas aí, você já observa que é fixo. Todo mês ele vai ter um custo de R$ 11.000 com concentrados. Durante o ano inteiro, ele vai gastar 121 mil. Adubo químico. É todo mês que vai ter adubo químico? Não. Somente no mês de agosto, 14.500. Então, se eu olhar as minhas despesas, você vai ver que algumas está acontecendo sempre e outras não. É sazonal. Quando eu vou para o calcário, também é sazonal. Ele só vai acontecer em um único mês do ano, que é julho. Agora, a mão de obra é um custo fixo, custo com pessoal. Aí você vai ter os valores aí, ó, de 14.500 de janeiro até novembro. Só dezembro que eu vou ter 29 mil. Por que em dezembro eu vou ter 29 mil? 13º. Perfeito. Eu já tenho que prever isso no meu orçamento. Eu vou prever salário, 13º, férias, todos os impostos, tudo isso. Depois, você observa que cada mês embaixo tem um subtotal. Janeiro tem um subtotal, fevereiro até dezembro. E aí, se você for observar, alguns meses vão ter um custo bem maior do que os meses comuns. De janeiro até junho, o meu custo aí, o meu valor previsto para gastar está em 25.500. Quando eu vou para julho, o negócio começa já a aumentar, 33.500. Agosto, mais ainda, 40 mil. Quando eu chego em setembro, eu bato o meu pico de gastos, 44.500. Ou seja, eu preciso preparar o meu caixa para o segundo semestre. E aqui, gente, é onde muita gente erra, onde muito produtor erra. Eu faço uma consultoria financeira para uma empresa de venda de insumos, e eles, no primeiro semestre, estava lá, eu tinha feito o planejamento financeiro do ano inteiro, o orçamento para o ano de 2021. Em 2021, no primeiro semestre, o caixa estava ótimo, o caixa, muito dinheiro para poder ser aplicado, só que baseado no dinheiro que estava no caixa, o dono decidiu fazer um investimento alto. Eu alertei o financeiro e falei, olha, esse caixa que vocês têm hoje é um caixa para você aplicar esse dinheiro agora, porque no segundo semestre, em meados de agosto e setembro, você vai ver que você tem muitas duplicatas altas que vão vencer. Ah, mas ele está prevendo vender mais. Ok, tomara que venda. Mas e se não vender? São duplicatas muito altas. É aquela coisa, juro em cima de valor pequeno é pequeno, agora juro em cima de valor alto é bem grande. O que aconteceu? Pegou o dinheiro lá, fez um investimento que não estava previsto, chegou no segundo semestre, as vendas não foram suficientes para cobrir as duplicatas do mês de agosto e setembro. Você imagina a correria que foi. Para ir o quê? Atrás de recursos. Descontar a duplicata, pagar juros, porque não honrou o orçamento. Porque o orçamento, ele também me dá essa visão. Eu vou ter lá uma janela de tempo
que eu vou ter mais dinheiro sobrando na minha conta. Só que eu vou usar esse dinheiro um tempo depois, em outra janela. Enquanto isso, nessa janela aqui, eu tomo uma decisão de pegar esse valor e aplicar. Eu coloco no CDB, eu coloco uma aplicação de curto prazo, que eu possa tirar com 60, com 90 dias, ao invés de ficar com esse dinheiro parado na conta, porque eu sei que eu vou usar ele em breve. Tudo isso porque há um planejamento. Ok? Aí, então, gente, eu montei aqui um desafio para vocês. Eu peguei um case aqui de uma propriedade e eu quero que vocês leiam. É pequenininho o case, mas tem muita coisa para vocês sugerirem analisando essa propriedade, tá? É analisar e propor soluções. Além de soluções, eu preciso que você proponha um orçamento. Por que um orçamento? Eu não sei que solução você vai propor. Tá? Você é o técnico de agronegócio que foi convidado para ir nessa propriedade, na Fazendinha do Céu, e você, como técnico, baseado nas informações que eu vou te passar, você vai propor soluções. Baseado nessas suas soluções, você vai propor o orçamento para 2022, tá? E aí, então, eu vou colocar aqui agora no WhatsApp de vocês. Deixa eu pegar aqui, abrir o WhatsApp. Professora Silvana. Oi. Em relação àquele trabalho que você, sobre o TCC, que a gente tinha que elaborar um tema, objetivo principal e 3 objetivos, né? Uhum. Aí eu pedi ajuda para uma pessoa para mim aqui, e ele me ajudou, meu patrão aí me ajudou aí, e aí eu elaborei um tema, tudo certinho. Como é que eu faço para enviar isso? Daqui a pouco você vai disponibilizar para mim. Nosso segundo momento vai ser com essa outra. Você pode mandar direto no meu WhatsApp, ou senão eu posso abrir aquele Padlet que você colocar lá novamente. Lembra do Padlet que nós colocamos as informações? Entendi. Pode ser colocada lá também. Aí você lança no AVA. Não, quem vai lançar no AVA é você. Já está pronto para o AVA? No AVA quem vai colocar é vocês, tá? No AVA eu não coloco, não. No AVA... vocês vão ter lá o campo, no campo mensagem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Ok. Deixa eu pegar a atividade aqui para a gente poder concluir essa aula. E aí a gente vai falar sobre tópicos especiais. Porque senão vai dar BO, né? Se a gente misturar as duas. Na verdade, eu quero fazer um estudo de caso. Perfeito. Gosto muito dessa ideia. Ó, a atividade eu vou deixar em Word, porque fica melhor para vocês abrirem. E o que é que eu vou fazer? Lembra que eu falei que eu baixei uma cartilha que tinha muitas dicas que eu acho muito interessante, porque ela fala de finanças, o produtor, e trazendo principalmente esse conceito de finanças pessoais com finanças de empresa? Eu quero que vocês usem também essa cartilha como base para vocês responderem esse estudo de caso aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui o estudo de caso, a cartilha. E aqui são os pontos que vocês vão desenvolver, tá bom? Esses são os pontos que vocês vão trabalhar para essa atividade aí agora. Sumiu. Pronto. Gente, lá no WhatsApp, conseguiram baixar aí a atividade? Aqui tudo ok, consegui. Conseguiu? Pronto, perfeito. Olha só, eu quero que vocês leiam, atenção antes de vocês começarem a responder, tá? Eu quero que vocês leiam aí o arquivo que eu coloquei da propriedade. Eu quero que vocês, depois de ler esse arquivo aí, o case aí da fazendinha, vocês abrem um outro documento, pode ser um documento de Word, um documento de Excel, a ferramenta que você gosta de trabalhar, e você comece a fazer a análise dessa propriedade, tá?
Você comece a fazer a análise dela, porque eu quero chegar principalmente nos pontos financeiros e no orçamento. Mas para isso, você precisa ler e ver qual é as ações, o que você vai propor. E baseado nisso, você vai fazer o orçamento. Então, abra um novo documento do Word, abra um documento do Excel. Depois, aí, quando a gente terminar, eu quero que vocês disponibilizem lá no WhatsApp mesmo, tá? Até o final da aula. Eu quero que vocês vão disponibilizando para que eu possa... deixa eu ver se eu consigo colocar. Hein, Oi, professor Anderson. Silvano, Oi. eu tô sem computador, tô só no telefone. Pode fazer no telefone, não tem problema não. Você consegue abrir o Word no seu telefone? Não, o Ou meu o Excel? não abre. Então faz no papel e depois você tira a foto, Tá, tá deixa eu ver se eu bom? Pode consigo fazer aqui. no papel e aí você tira a foto e aí você me manda. Tá, deixa eu pegar uma caneta aqui, se eu acho uma aqui. Tranquilo, tranquilo. Aí você vai ler o case e você vai responder. Qual é o problema, necessidade dessa empresa? Qual solução você recomenda? Como você implementaria essa solução? Quais as necessidades financeiras dessa empresa? Quais controles você indicaria? E aí, baseado lá em cima, no que você recomenda, da necessidade da empresa, na solução, você vai construir um orçamento anual para a propriedade Leite do Céu. Ok? Até aqui alguma dúvida? Se não, vamos lá. Mãos à obra, tá bom?
Pessoal, só um minutinho da atenção de vocês. Eu coloquei essa atividade lá no AVA, vocês indo lá em mensagens, comunicação, mensagens, vocês vão ter lá essa atividade. Aí eu até anexei o arquivo também. Então, você pode, inclusive, responder a partir do AVA mesmo, tá? Você pode mandar para mim, mas você pode também, se você preferir, anexar diretamente no AVA, que eu também já observo daqui, ok? Então, lá no comunicação, mensagem, vai estar lá disponível a atividade também para vocês poderem responder e ter tudo gravado lá na página de finanças.
Tudo bem aí, turma? Todo mundo aí Tranquilo. fazendo? Ok, qualquer coisa vai chamando aqui, tá? Beleza. Eu tô meio perdida nessas quais necessidades financeiras da empresa aí. Pronto. Lembra da nossa primeira aula que nós falamos, Anderson, sobre algumas rotinas que são importantes para a empresa, algumas rotinas financeiras? Eu não participei muito por causa que eu estava em trabalho, Hum, sabe? Eu cheguei atrasado. Aí eu fiquei meio perdido. entendi. Então, quando a gente fala de um negócio, de uma propriedade, a gente tem algumas rotinas que são importantes, tais como contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. O fluxo de caixa eu até comentei hoje, que é uma das ferramentas aí essenciais, inclusive, para fazer o orçamento. Então, essas são algumas necessidades financeiras, né? Um controle de fluxo de caixa, de contas a pagar, orçamento, contas a receber, são alguns controles. Ah, certo. Aí eu vou ter que colocar isso numa planilha. Não, nesse caso aqui é a que você indica. Agora, a planilha é o orçamento. O orçamento eu indico que você faça uma planilha, que conforme eu mostrei para vocês, é muito mais prático para ser visto na planilha, né? O orçamento. Ok. Vou ter... Professora, eu não sei se sou só eu, mas eu estou tendo dificuldade para identificar. Não sei se é porque também eu não estou muito por dentro do assunto, que eu ainda não parei para estudar realmente. Mas, por exemplo, as necessidades, não, construa o orçamento anual. Eu não sei nem por onde começa, professora. Pronto. Primeiro, sincera. Ana, pronto. Não, tranquila, vamos ser sinceros. A Eu primeira também estou coisa... na mesma dificuldade dela. Pronto. Vocês leram o estudo de caso? Sim. Pronto. Você acha que tem alguma coisa que pode melhorar nessa propriedade? Sim, mas eu não sei se seria o correto. Por exemplo, quando pergunta qual o problema, qual a necessidade. Aí, o que eu identifiquei, por exemplo, é que ele está precisando de uma ajuda especializada, né? Mas, ao mesmo tempo que ele está precisando, ele também está procurando. Então, ele já identificou que ele tem essa necessidade. Só que ele só não está encontrando. Ele não encontrou, mas você sabe que quando ele encontrar vai ter um custo, não vai? Ah, sim. Então, a gente Isso já é um ponto. Outro ponto, para a produção, tem alguma coisa na produção que ele pode melhorar? Sei lá, fazer o estudo do leite, DNA, alguma coisa que ele possa fazer nessa propriedade para ele poder melhorar o negócio dele? Se vocês identificarem, é uma solução que vocês podem propor para o próximo ano e já prever isso no orçamento. Então, professora, como solução, por exemplo, eu achei que talvez seria bacana se ele, não sei se eu estou errada, né, mas eu vou ser sincera, mas assim, se ele desse um treinamento aos funcionários dele para talvez trabalharem junto com ele, né, eu não sei se está correto. Está corretíssimo.
Treinamento é uma necessidade. A mão de obra dele não é qualificada. Treinamento é algo que ele não investiu e que ele precisa investir. E daí, então, em 2022, você precisa prever uma verba lá na gestão de pessoas para fazer treinamento de mão de obra. Entendi. Aí, quando você pergunta aqui quais as necessidades financeiras, então, assim, como no estudo ele não está demonstrando nada, então seria o básico, né? O básico, exatamente, o básico. Então, é isso mesmo, eu Ana. não sei se eu estou perdida. Não, é isso mesmo, Né? tudo que você me falou. Olha só, como é um estudo de caso e está aberto para o que você vai propor, não existe certo e errado, viu, Anderson? Então, você vê que a leitura, tudo que você fez aí, Ana, o seu diagnóstico está correto. Olha, eu já percebi que ele tem a mão de obra que ele quer investir, só que ele nunca investiu, ele nunca colocou a mão no bolso para isso. Então, ele precisa fazer. Se porventura ele quisesse investir na qualidade do leite, ele poderia comprar um touro de uma raça, não sei, alguma coisa lá da área. Ele poderia investir numa ordenha mecanizada também, além de investir na mão de obra, ele também investir em equipamento, na ordenha mecanizada. Se ele for investir nisso, que vai melhorar, né, o ritmo da produção dele, é um investimento para o ano de 2021. Ele pode, por exemplo, melhorar na questão da alimentação, do rebanho, é uma possibilidade. Se você propor isso, você tem que propor isso no orçamento para 2022, no caso, né? No caso, então, como ele vai trabalhar com modificação genética, ele teria que, então, propor no orçamento, comprar equipamentos para armazenar o sêmen, seria isso? Sim, exatamente, Anderson, é isso daí. A ideia é você verificar o que para você é uma solução para melhorar o negócio dele e você fazer um orçamento baseado nisso, porque é algo futuro, nós estamos falando do futuro. E quando eu falo de futuro, é uma ação que eu vou fazer e um investimento financeiro que eu preciso prever. Professora, eu não vou conseguir escrever isso no Word, enfim, porque eu estou na casa de minha avó, mas eu posso falar o que eu vi, né? Como eu acabei de falar, né? Lá no AVA a gente pode colocar, fazer esse orçamento, colocar outro dia? Olha, o ideal é que fosse hoje. Se você não conseguir hoje, você pode fazer outro dia. Mas o ideal é que fosse hoje para a gente poder discutir. Mas se vocês estão tendo dificuldade para terminar agora, eu não sei como é que estão os demais da turma, porque observe só, o foco, onde que eu quero chegar com esse estudo de caso? Primeiro, eu tenho uma análise geral da propriedade e ter pelo menos uma coisa que eu posso propor e jogar isso no orçamento. Então, ó, você falou a questão a Ana Luísa propôs duas coisas, o Anderson propôs uma que é diferente. Bom, faz agora um orçamento lá para o ano de 2022, baseado nisso daí que você propôs, e o que seria de contas de uma propriedade? Mão de obra, silagem, manutenção, compra de capim, o que seria? Porque assim, se eu disser para vocês, é fácil. Eu quero que vocês pensem o que numa propriedade como essa, o que você teria que ter de orçamento, de necessidade para o ano e que você teria que prever esse gasto. É uma silagem, entrega, se você for fazer a venda, o que vai precisar? Vai precisar de galões para botar o leite, mão de obra, é uma previsão que você precisa prever, então são coisas que eu quero que vocês pensem para você propor o orçamento para 2022. Oi, Ana. Então, professora, uma coisa que eu queria tirar dúvida com a senhora era o fato da quantidade de animais. Será que a quantidade de funcionários é suficiente para isso? Ou talvez se ele contratasse mais pessoas, ele conseguiria ter uma produção maior? Enfim, é porque eu também não entendo essa área de leiteira, né? Mas seria algumas dúvidas que eu estou tendo. Então, por isso que eu acho que eu estou com um pouco de dificuldade por causa disso, né? Entendi. Mas faz parte, Ana. Tudo que você está falando aí tem sentido, viu? Nada do que você falou está fora. Tem muito sentido. Então, estou no caminho certo. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Lembrando que o nosso objetivo é você levantar uma ou duas necessidades no máximo, porque você vê que eu botei no singular. Qual o problema, necessidade
sobre a sua perspectiva. Então, a gente não vai fazer um levantamento, existem várias possibilidades, né? Mas eu quero que você, olhando ali, o que você poderia propor para ele? Olha, eu acho que você pode fazer como você falou, você tem que investir na sua mão de obra. Olha, eu acredito que você pode contratar mais pessoas. Olha, eu acredito que você possa investir na silagem. Olha, você possa investir aí na questão do leite. Qual é a solução para você? O que você implementaria? E aí, baseado nisso, nessa sua solução, você tem que pôr lá no orçamento. Professor, eu não sei quanto é que gasto. Eu também não. Posso fazer uma pesquisa rápida no Google e colocar uma previsão. Tá bom? Lembrando que o orçamento é previsão. Entendi, professora. Se eu não conseguir fazer hoje para escrever, então já consegui ter uma luz aí para saber como faz. Joia, Ana. Melhorou e esclareceu também, Anderson? Obrigada. Nada. Sim, agora eu entendi. Beleza. Mais alguém está com dúvida? Ok, então vamos lá. Ô, professora, nesse caso dessa fazenda, o problema seria que tem uma alta rotatividade de funcionários, ele não consegue qualificar os funcionários e não consegue fazer o melhoramento genético que ele quer. A solução que eu iria recomendar é o treinamento, ele buscar assistência técnica especializada e buscar treinamentos para ele próprio também, né? Para saber escolher a compra de novas vacas leiteiras para poder cruzar mudar essa genética que ele quer. E perfeito, Flaviana. Eu assim, gente, sabe que ninguém vai ver a questão lá da genética do animal, que é muito importante para ele melhorar a qualidade do leite dele. Sim, já que ele... E é um investimento alto que ele precisa fazer. Com certeza que não é barato, né? Não é. E também eu tenho, como ele está construindo, eu teria que ver também, nessa questão de planejamento, o bem-estar dessas vacas, né? Porque se ela tem uma genética diferente, tem que ver se essa construção se adequa a essa nova linhagem de vacas que ele vai implantar. Exatamente, Flaviana. Bom diagnóstico você fez aí, viu? Baseado nisso daí, pensa aí agora o quanto que ele precisaria disponibilizar no ano de 2022 para fazer esses investimentos. Mas, doutora Silvana? Oi. Ali ele fala que ele tem um rebanho de boa genética e um leite de ótima qualidade. Será que seria também viável ele... Eu posso botar que não seria viável ele melhorar tanto, porque ele já tem um rebanho de ótima qualidade e bom leite. Olha, mas eu colocaria, porque você vê que ele ainda pode melhorar a questão do DNA, sim. Ele pode ter um leite de melhor qualidade, Anderson. Mas aí não tem problema. Se você achar que não tem problema também. Tá? Isso é questão de perspectiva, de ponto de vista. Porque seria melhor ele treinar o pessoal primeiro, para depois ele começar, né? Seria perfeito. É uma linha boa, inclusive o seu raciocínio, é uma linha que eu posso dizer, em termos de orçamento de planejamento financeiro, é uma linha importante de atuar, que é o quê? Eu vou para uma linha mais conservadora. Olha, eu vou por etapas. No meu orçamento de 2022, eu vou preparar a minha equipe. Então, eu vou investir em capacitação, eu vou pagar cursos, talvez eu contrate mais pessoas. Porém, no ano de 2023, no meu orçamento de 2023, eu já vou prever um melhoramento do meu rebanho. E aí eu já vou fazer outro tipo de investimento, que não vai ser mais na capacitação.
já vai ser outro tipo. E aí vai indo, vai crescendo, sabe? Esse também é um orçamento bom, um planejamento financeiro que funciona, porque ele é gradativo, né? Isso. Muito É que bom. eu penso. Muito bom, Anderson. Ok. Oi, Ana. Professora, me explica o final, quando ele fala deixa eu ver aqui, que eu me perdi. Quando ele fala que o valor do leite, ele oscila muito, que eles estão procurando. Você consegue me explicar melhor isso? Não consegui entender. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para ler com você. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Isso tem muito a ver até com a questão de faturamento, né? Do que ele está faturando. Eu acho que no caso dessa oscilação é porque a propriedade e os produtores rurais ao redor não tem uma padronização, não tem tipo uma organização que padronize o preço do leite. Aí é isso que está causando, tipo assim, um produtor pequeno, familiar, botar X no seu leite, outro que já é maior, baixa o valor, e tem essa oscilação nos valores. Se tivesse, tipo, uma organização dos produtores rurais lá que pudesse se reunir e, tipo, padronizar o litro do leite, seria bem melhor. Exatamente. Aqui está muito ligado. Eu entendi. Desculpa, Fala, professora, Ana. mas deixa eu só completar com Flaviana aqui. Mas quando ele busca uma mão de obra especializada, você concorda que pode ser que o leite aumente, né? Então, eu acho que, né, são algumas coisas que também a gente tem que pensar, porque quando ele colocar, né, com certeza vai ter mais gasto. Então, ele vai ter que recuperar, Ana, de alguma forma. Né? Olha só, ele tem uma boa qualidade genética, e aí, como a gente falou, se quiser, ainda posso melhorar mais ainda, né? Ele produz em boa escala, ele tem um ótimo leite, ou seja, eles têm como melhorar? Tem. Ele precisa melhorar a mão de obra, ele ainda está prevendo fazer um planejamento genético, porém, ele tem um problema, que aqui a produção lá da região dele tem muita oscilação no preço. Essa oscilação pode ser por vários fatores, cada propriedade vai ter o seu fator, né? Isso vai mudar de uma para outra, mas se a propriedade dele tem um bom leite, uma boa mão de obra, tem uma larga produção, o leite dele é de ótima qualidade, aqui vem a questão. Quando eu trato de finanças na empresa, muitas vezes eu não estou com o meu faturamento adequado, porque eu não estou precificando bem o meu produto. Se eu não precifico bem, nós falamos isso na aula anterior, eu vou ter o quê, gente? Um custo elevado para o meu faturamento. Então, aqui eu venho agora com a questão de valor. Então, não é o só preço. Imagine o seguinte, só antes de você falar, Flaviana, ele vende uma certa quantidade de leite, tá? E ele tem 100 clientes que já compram com ele, pagando R$2 o litro do leite. Supondo 100 clientes, R$2 o litro do leite. Considerando que ele vai considerar é bom, né? Considerando que ele vai aderir a essas melhorias que vocês estão propondo, melhorar a mão de obra, o leite, as questões financeiras, todos os controles da empresa, para o ano de 2022, ele resolveu aumentar o preço do litro do seu leite. De R$2, ele vai para R$3, ou seja, ele aumentou 50%. É muito? É. O que vai acontecer? Ele vai perder parte dos clientes, porque ele tem 100, talvez ele vai ficar com 70. A questão é, ele vai ter um leite melhor e ele vai estar precificando melhor. O fato dele precificar melhor, vai ter um cliente ou outro que vai sair, porque tem gente que realmente vai atrás do preço. Mas aquele cliente que busca o produto de qualidade, que vai ser uma referência ao produto dele,
ele vai continuar pagando. E aí vem a questão do valor. Eu precifico o meu produto, mesmo que o mercado esteja trabalhando com R$ 2, eu boto a 3. Mas o meu produto, ele tem muito mais valor agregado do que o produto do produtor aqui do lado, do meu concorrente, que não tem tanta qualidade. Flaviana. Eu ia falar que ele poderia contratar uma empresa de marketing, né? Porque hoje em dia está na moda, tipo, tudo gourmetizado. E É isso verdade. poderia agregar bastante valor aos produtos dele. E como ele está implantando galpões melhores, uma fábrica melhor, ele poderia agregar certificados de bem-estar animal, que isso vai dar uma valorizada ainda mais no produto final dele. Perfeito, Flaviana, show de bola. Gente, tá vendo quando a gente começa a conversar, a gente vai tendo um bocado de solução, um bocado de ideia para ele produzir melhor? Show de bola, é isso aí. Vamos lá, gente, da turma aí, me fale aí quem fez também, o que identificou aí. Ó, já tive o Anderson falando, Flaviana, Ana Luísa e os demais. Aqui, professora Silvânia. Oi, Rodrigo. Sobre a questão do problema e da necessidade da empresa. Eu verifiquei que é o seguinte, na verdade, a qualificação da mão de obra que é existente na fazenda, né? Ele tem funcionários de alta rotatividade porque não são qualificados. Ele precisa contratar um veterinário para mexer com inseminação artificial, já que ele tem uma boa produção genética. Com isso, ele vai conseguir conseguir aumentar o rebanho. Ele precisa buscar uma necessidade para beneficiar a sua produção, já que a produção dele tem alta qualidade, né? Eu acho que ele tem que procurar uma sustentabilidade da fazenda, promovendo o próprio alimento do gado. Se ele conseguir produzir o próprio alimento, uma alimentação balanceada. Perfeito. E se ele conseguir também construir um biodigestor. Aí já é muito, né? Já foi além, Rodrigo. Olha aí que maravilha. Eu acho que na questão de estudo de caso ali, a única observação que eu faço é que essas contratações, se ele for fazer do veterinário, ele tem que pagar ele em percentual, em produção. Se ele for pagar o funcionário, isso ao primeiro momento, né? A partir do momento que ele já tiver a autossuficiência da empresa, ele pode determinar um salário fixo. Mas no começo ele precisa pagar o funcionário de forma percentual, em produção. Porque do mesmo jeito que ele está ganhando, o funcionário vai ganhando também. A partir do momento que ele tiver uma equação do segundo grau aí, a partir do momento que ele tiver uma sustentabilidade maior da fazenda, ele já pode mudar isso aí. Na verdade é uma maldade, né? Mas ele já pode contratar um funcionário com salário fixo. Ele já não precisaria mais colocar em percentuais, né? Mais ou menos, essa aí é a observação principal. Na verdade, para não onerar o custo dele, ele pagar alguém em percentual de produção. Muito bom, Rodrigo. Veja que a proposta do Rodrigo, ela tem uma proposta para melhorar a receita e, consequentemente, vai ter a despesa. Mas, nesse caso, é uma despesa boa, né? Porque quanto mais produz, aí ele vai ter um gasto, mas é referente à produção, né? Flaviana. Só para completar o que o Rodrigo acabou de falar, esse caso de pagamento por percentual sem ser pela CLT poderia gerar uma multa para o produtor, porque ele já vem há muitos anos, né? Não é poucos anos que ele já tem produção de leite, e se ele for pagar por percentual de produção e não pela CLT, e o Ministério do Trabalho bater lá ou for denunciado, a multa que ele ganhar não vai nem vai falir a empresa. Então não compensaria para ele adequar esse sistema que o Rodrigo falou. É bom, é o que eu acho. Não sei se estou correta ou do jeito está correto. Assim, poderia guiar a gente nesse caso? Sim, ele pode colocar o sistema de comissionamento também via carteira, tá? Ele pode fazer isso. Ele pode, inclusive, colocar um salário mínimo na carteira, né, dependendo da formação, claro, né, da pessoa, o piso salarial,
né, conforme a classe sindical, e ele pode colocar uma variável prevista também na carteira de trabalho, isso é possível. No mais, o que a gente vê na realidade mesmo das fazendas é o seguinte, é um contrato feito por fora, tá? Isso é muito comum, inclusive, com o engenheiro agrônomo. Ele ganha por produção, por produtividade, isso é uma realidade, porém não vai na carteira. Normalmente é feito um contrato entre as partes, né? E aí, como acaba que na safra vem aquela bolada, então, assim, dificilmente você vai ter um problema, porque é por safra. Então, se a safra foi bem, ele vai ganhar uma participação naquela safra. Isso é muito comum com os gerentes e com os agrônomos, viu, Fabiana, de fazenda. E isso não está na carteira. Operador, Que mais? operador também de máquinas também é assim. Também tem essas situações, né, Anderson? Conheço muitos que ganham soja no final da safra. Uhum. E tudo isso aí, gente, é previsto no orçamento, viu? Porque o orçamento da empresa, ele independe se o custo é quente, eu falo, né, via nota fiscal, ou se ele é frio, que é aquele custo que não tem nota fiscal. Mas o orçamento da empresa, ele prevê tudo. É o custo real mesmo. Por isso que eu falei para vocês que o ideal é que o orçamento ele tenha depois a coluna do realizado, para a gente poder comparar. Quem mais, gente, da turma fez? Silvana, Oi, Fábio. além desse problema da falta de mão de obra especializada, outro problema que ficou bem claro também aí é a questão de melhorar os processos de gestão dentro da propriedade. É verdade. Se não melhorar os processos de gestão da propriedade, ele não chega a lugar nenhum. Por isso que tem que implementar controles, né, Fábio? Exatamente. E essa questão também da oscilação do preço do leite, que vocês estavam debatendo aí também, a questão da oscilação depende também muito de fatores climáticos. Teve essa pandemia nossa aí agora, recentemente, que houve uma pequena queda na demanda de leite, de produtos lácteos no mercado, devido à pandemia. Isso aí já influenciou no preço do leite, no preço dos derivados, né? É verdade. É verdade. Tudo isso, seca. Vocês podem observar que normalmente no meio do ano, o preço do leite ele é diferente do final do ano. Por quê? Exatamente. Final do ano, na nossa região, já começou a chover, o capim já começou a crescer, né? Início do ano ali está tudo verdinho. Mas o meio do ano, que é quando é o inverno nosso que é o inverno seco, né? Exatamente. E é quando o gado está comendo o quê, gente? Primeiro, ração. O gado não está comendo capim. E a ração ela é muito cara. Já impacta no custo do leite. Já impacta no custo do leite. Aí, consequentemente, todos os derivados ficam mais caros. Diferente já de uma época que chove muito, já tem um capim, o gado, a vaca já está produzindo bastante leite, e com isso há mais concorrência, quanto mais concorrência, o preço diminui, cai, né? Inclusive dos derivados. Exatamente. Mas tudo isso daí, Fábio, a gente propõe no orçamento. Exatamente. Os meses que você viu o orçamento que eu mostrei o modelo, tem uns meses lá sazonais, né? Que vai ter um custo maior de alimentação. O custo vai ser maior nos meses que não chove, isso é fato. Porque o gado come ração, ele não come capim, não tem capim. Eu tenho que prever isso lá no meu orçamento. Gente, ó, quem mais tiver construção, fica à vontade aqui para colocar. Só o orçamento que eu vou querer que vocês anexem depois lá no AVA, tá bom? Só o orçamento aí, prevendo o básico mesmo de despesas e receitas aí previstas para o ano, para a gente poder depois ter uma noção e a gente também poder analisar. No orçamento lá, como ele pretende melhorar a genética dele e o leite dele, também vai ter que melhorar a alimentação desse animal, porque um gado com esse melhoramento genético que ele quer fazer, o animal que ele vai ter necessidade de uma ração mais balanceada, de um concentrado, ou, no caso, de uma silagem melhor. Vai ter que elaborar uma silagem. Tudo isso vai entrar também, né? Sim, inclusive tem empresas que trabalham com chipzinho, né?
na orelha do gado, onde identifica quanto de nutriente, de minerais ele precisa, né? Para estar bem equilibrado. A infraestrutura também, talvez, ele vai ter que melhorar mais um pouco, dependendo da necessidade de temperaturas da região que ele estiver localizada. Sim, com certeza. São vários fatores. Você vê que de início parece que está muito assim difícil de analisar, mas quando a gente vai olhando, tem muitos fatores que ele pode, que ainda precisa investir, né? E que ele pode já prever para o ano seguinte, aonde ele quer focar. E lembre-se, gente, o orçamento ele é bom por conta disso, porque é um planejamento financeiro. Eu faço ele de curto, médio e longo prazo. O curto prazo é aquele planejamento que eu estou fazendo para os próximos 3 meses, para os próximos 6 meses da minha empresa. O de médio prazo é aquele que eu estou fazendo para o próximo exercício. O de longo prazo é aquele que eu estou fazendo para 3, 5 anos. Então, eu tenho um projeto na minha propriedade, que é capacitar a mão de obra, eu quero melhorar a questão da genética do meu animal, eu quero implantar ordenha mecânica, o que mais que eu quero fazer na minha propriedade? Então, tudo isso vai estar no meu planejamento e vai ser baseado nas minhas receitas e nas minhas despesas. O quanto sobrou, o quanto que eu quero reinvestir, se eu não for reinvestir, de onde vai vir esse recurso? Olha, não, eu vou fazer um projeto e vou apresentar lá no Banco do Nordeste e eu vou captar recursos. Maravilha, show de bola. Você tem um planejamento? Faça o projeto, vá atrás do banco. E o banco vai estudar lá toda a questão da sua propriedade, as possibilidades para liberar o crédito. Não, vou botar do meu próprio bolso, vou aportar, tranquilo. Quanto você vai aportar no ano de 2022? Eu vou colocar X valor para fazer essa etapa. Já no ano de 2023, vou fazer essa, 2025, vou fazer aquela outra. Ou seja, é uma projeção futura. E aí você consegue, e é engraçado, gente, que essa questão de planejamento financeiro e de orçamento é tão importante, porque você consegue ver aonde a empresa quer chegar. Isso tanto no âmbito pessoal como no âmbito da empresa, o orçamento e o planejamento é essencial para mostrar o caminho do crescimento, tá? Uma coisa só que eu queria ressaltar sobre orçamento é o seguinte, que valores, volume, prazo estabelecido no orçamento, eles deverão ter flexibilidade, ou seja, não é nada engessado. Por que não pode ser engessado? Você fez um planejamento para o ano de 2020. Veio quem? A pandemia. E aí? Você precisa o quê? Adequar o seu orçamento. Não pode ser uma coisa rígida. Não importa, eu tenho que seguir, é isso daqui. Não. Da mesma forma, como eu falei para vocês, o orçamento, quando eu trabalhava lá na empresa, e aí veio uma crise, faturou menos do que era o previsto. Aí veio o departamento de produção dizer, não, mas eu estava previsto investir em um silo. Eu tenho que ter esse dinheiro. Não, olha, agora eu não posso te liberar 100% do recurso. Eu vou te liberar 80%, depois te libero mais 20%. Então, tem que ter essa flexibilidade para atenuar esses fatos inesperados. Então, o orçamento, ele é flexível, ele não é rígido, tá? Ele, como todo planejamento, é um plano. A gente parte com um plano, com um destino lá na frente já determinado, mas o GPS pode alterar o caminho aí até chegar nesse destino. Então, prazo, valor, volume, tudo isso daí pode ser alterado. Ok? Beleza, Ok. turminha? Ô, professora, uma coisa que ninguém falou e que ninguém notou é que essa empresa é de gestão familiar. Verdade. Então, a maioria das empresas que é de gestão familiar não aceita opiniões de funcionários importantes que está na gestão do processo e às vezes ignora uma ideia fantástica por achar que não é tão válida como um genro ou uma filha que deu uma ideia que às vezes nem é tão boa. Então, como é que essa empresa vai crescer se ela só é a família que gere, só é a família que dá a palavra final? Complicado, né, Flaviana? De fato. Por isso que é importante eu ter executivos na minha propriedade.
Eu posso ter a gestão familiar acompanhando, mas eu preciso ter executivos neutros que façam a gestão do meu negócio, que tenham uma visão macro, mesmo porque quando se trata de investimentos, quando se trata de gestão financeira, eu não posso deixar o meu emocional, a questão financeira, se envolver na empresa. Não posso. Eu preciso ter tudo registrado. E quando é familiar, realmente corre esse risco. Sim. E nesse ramo, posso citar até um exemplo, uma empresa que é daí da Bahia mesmo, a Mauricéia, a gestão dela é toda familiar e ela perde muitos e muitos gerentes que tem uma alta rotatividade por causa disso, por não deixar eles crescerem, não ouvirem eles, e por causa disso, e acaba tendo uma má gestão, porque os filhos pensam que podem tudo, quando na verdade não é bem assim, né? Infelizmente, eu não sabia disso. Obrigada pela informação, Flaviana. Olha só, turminha, por aqui nós paramos, não esqueçam lá da atividade de colocar o orçamento lá no AVA, tá bom? Tá aberto lá. Nós vamos para o intervalo e aproveita aí para tomar um lanche, um café, porque nós vamos agora para a nossa segunda aula, daqui a alguns minutos, vamos dar alguns minutos aí para vocês poderem esticar as pernas, tomar um café, e a gente volta já já com tópicos especiais, com a segunda etapa, ok? Beleza? Finanças, alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos que vamos, cafezinho aí, estica as pernas e já já a gente volta, tá bom? E aí, professora Silvana? Oi, Anderson. Eu botei o meu tema lá sobre a agricultura de precisão lá, dá uma olhada para mim. Ah, vou olhar sim. Vou olhar sim. Até já.